Estão gravando, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Quanto tempo a gente não conversava assim de perto, mas, né, são coisas que a gente tem que fazer, né? Cada disciplina tem uma forma, tem uma metodologia, então a gente acaba trabalhando dessa forma. Então, pessoal, hoje é a nossa aula 6, né? Aula que eu digo não encontro, né? Mas a aula 6 aqui do semestre, justamente por essa disciplina ser uma disciplina curta, né, de 30 horas, então nós temos 10 semanas de aula. Então, semana passada chegou na metade, né? Então, conforme eu avisei já ali no grupo de WhatsApp, né? Então, a nota do grau A eu já quero disponibilizar aqui até o fim da semana, tá? Essa nota do grau A vai ser a postagem lá do plano de contas, do balancete e razão do primeiro, segundo e do terceiro bimestre, que, por falar nisso, o terceiro bimestre encerra a postagem oficial, né, até as 22 horas de hoje, né, tanto do balancete quanto do livro Razão, tá, das contas. Claro que aqueles que não postarem hoje, tá, pode seguir postando, mas a nota do grau A vai encerrar às 22 horas de hoje, tá? Claro que quem posta depois do horário, como já teve casos aqui, né, tanto no plano de contas como no 1 e no 2, né, do bimestre, tem um descontinho, tá? Mas hoje o desconto é maior porque a gente tem que fechar o grau A, então quem não postou até as 22 horas, o grau A vai ficar comprometido. Mas claro, né, as pessoas, os alunos deixam para jogar todas as suas fichas e cartas para o quarto, quinto, sexto bimestre e para as demonstrações contábeis para ter um grau B melhor, para ter a média depois ali da disciplina, tá? Então, grau A é a partir dessa informação, né, desses quatro primeiras postagens, e o grau B já é do quarto, quinto e sexto bimestre, cujos fatos contábeis já estão disponibilizados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os fatos contábeis, e, claro, a demonstração, o encerramento do exercício e gerar as demonstrações contábeis, tá? Eu ia até falar hoje sobre como encerrar o exercício de gerar as demonstrações contábeis, tá? Mas não vou falar. Eu vou fazer mais o feedback, as dúvidas de lançamentos, né? Surgiram bastante dúvidas aí. Quase todas eu respondi de imediato, né? Acho que todas praticamente, né? Às vezes alguns eu demorei, outros foi mais rápido. Alguns chorando aqui, né? O note aqui ficou um pouco molhado aqui, mas eu sequei ele, né? Mas é normal o choro, né? Sem nenhum problema. Vocês estão aqui para aprender e para questionar, né? Sem medo de questionar, tá, pessoal? Bom, vocês vão ver também que o encerramento do exercício e as demonstrações contábeis é assim, 5 minutos vocês fazem, tá? É só dar um comando ali no sistema e depois gerar as demonstrações sem muito esforço, tá? Então, isso a gente faz um encontro mais para frente. Essa disciplina que vai acabar no dia 6 de outubro, né? Que é a 10ª semana. Então, ali pelo dia 29 de setembro, ali, a gente vai fazer outro encontro, né? Que aí eu vou mostrar como você faz a ferramenta de exercício. Aí vocês vão ter ainda uma semana ali entre 29 de setembro e 6 de outubro para fazer esses 5 minutos aí de encerramento do exercício e gerar os demonstrativos, tá? O mais importante, então, que já está inclusive ali tudo disponibilizado, são os fatos contábeis até dezembro, né? Então, muitos já estão fazendo, outros ainda nem terminaram esses 3 primeiros bimestres aqui. Mas eu acredito que lá em 6 de outubro todos estejam com os registros feitos no sistema. Primeira pergunta aqui, tá? Que eu vou abrir para vocês do nosso feedback. Quanto ao sistema, tá? Sistema, não estou falando de lançamento, fato contábil, nada. Sistema, ele está tranquilo, vocês conseguem acessar, conseguiram acessar a qualquer momento, ele travou demais, deu muito erro, a palavra está aberta. O sistema está tudo certo, professor. Sim, eu também ia dizer que quanto ao sistema, ele é bem... Eu achei até bem legal, assim, bem simples, porque é fácil de tu entrar ali, depois que... Os primeiros dias ali eu me esbalhei onde é que estavam as coisas, mas depois
foi fácil de encontrar, em nenhum momento travou. A única coisa é que, tipo, ele poderia ser, claro, eu sei que para usar seria ruim, não teria como, mas para entrar pelo celular também, né? Mas não teria como lançar, mas talvez seria algo legal, né? É que essa versão que eles disponibilizam para FTech é o real deles, tá? Que eles usam nas empresas, tudo. Só que, assim, é uma versão mais leve, digamos assim, que não dá para acessar no celular, né? Até dá em alguns momentos, dependendo até da conexão, mas ele tem muita dificuldade. Então, assim, não recomendo, né, como eu disse lá na primeira aula, usar o celular. Mas ele, na realidade, nas empresas, no mundo real, à disposição lá, né, de quem contrata ou aluga esse sistema, a gente pode acessar. Claro que mesmo acessando pelo celular, né, o pessoal da contabilidade deve saber que, às vezes, é meio complicado fazer lançamentos e registros pelo celular, em qualquer sistema, não só nesse da Fortes especificamente, tá? Mas ele possibilita algumas coisinhas, sim, melhores na versão real deles, tá? Mais algum comentário aí sobre o sistema em si? Hoje de tarde a Groli me mandou uma mensagem ali que o sistema não entrava lá, já estava até se descabelando, mas depois ela conseguiu, né, Groli? Eu ia falar agora. O único susto que eu levei. No semestre passado, na disciplina 2, né, de laboratório 2, a Luana, né, a Luana Bertol, acho que vocês conhecem, ela conseguiu ficar uma semana sem acessar o Fortes lá porque estava com um problema. Mas não era o Fortes em si, era a conexão dela lá do notebook que ela estava fazendo, tá? Os outros estava tudo normal. Quando, né, aparece algum problema ali, você não consegue acessar, no próprio... se vocês entrarem no Fortes Web, no site, né, tem ali uma ouvidoria, um link, então você só diz ali, ó, eu sou aluno da FTech, estou na disciplina, estou com dificuldade em acessar, que eles vão responder na hora. Foi o que fizeram ali com a Luana no outro semestre e resolveram o problema dela. Que às vezes é só alguma coisinha do IP da máquina, alguma coisa, ou até da internet, tá? Mas foi só esse único caso aí, em 2 semestres que eu trabalhei com Fortes, que deu problema, né? Hoje deu aqui, mas assim, em poucos minutos a Milena resolveu aí. Não sei se mais alguém teve algum problema de acesso, alguma coisa. Não. A mim, não. Beleza. O sistema ele é bem tranquilo, né? Não tem mistério nenhum aí, certo? Não. Realmente, que nem vocês falaram, é tudo questão de conexão. Esses dias de noite aqui em casa, a net também estava bem ruim, ele automaticamente pegava e caía fora. É automaticamente do sistema. Não, é isso aí, isso é normal, né? Sim. Sabe que sabe que a internet veio resolver um problema que não existia, né? Então ela está aí para isso. Bem assim. Vamos ver, temos mais gente aqui. Michele, tudo bom, Michele? Boa noite, professor. Tudo e contigo? Melhor agora, né? Que parou a chuva, não consegui nem fazer meu penteado, porque, né, se fizesse, molhava e estragava. Tu podia dar uma trégua também, né? Agora com o feriado também. Mas isso aí, né? Agora vai até chover de novo, não vai cair água, né? Então isso está tranquilo. Vamos ver aqui. Graziela, conseguiu acessar, Sartori? Consegui, professora. Não, isso aí, né? Então, basicamente, está faltando só as irmãs Maróstica e a Carla aqui, mas está gravado, né? Depois elas assistem aí. Inclusive, a Jaqueline disse que ia chegar às 7h30 mesmo, né? Então, tudo tranquilo. Bom, pessoal, então, sistema ok, tá bombando, né? Vamos falar o seguinte. Então, como eu falei em algumas aulas, falei para alguns alunos individualmente, tá? O que acontece? As disciplinas de laboratório de práticas, tanto 1 quanto a 2, que é o dobro, né? São 60 horas, elas exigem, lógico, que a gente faça a parte prática no computador, né, no sistema, melhor dizendo, ali. Porém, a gente tem que ter um conhecimento da contabilidade, né? Então, eu tenho que saber fazer um lançamento contábil, eu tenho que saber o que é um plano de contas, né? Foi o que a gente trabalhou no primeiro momento.
eu tenho que saber o que é uma depreciação, o que é uma exaustão, uma amortização, o que é uma despesa antecipada. Muitos aqui, né, aprenderam, fizeram até contabilidade avançada, né? A Aline, tu fez avançada, né? Acho que fiz. Acha que fez, né? Tudo bem. Acho que sim. Trabalhou ali com controladoras coligadas, associadas, sim, né? Sim. Beleza. Então, assim, claro, nós somos humanos, né? A gente, às vezes, tem, né, esquecimento, algum problema, né? Não lembra o que faz. Então, por isso que a gente, em cada disciplina que a gente faz, tem que registrar, salvar os materiais, porque a gente vai revendo isso ao longo do curso, né? E a parte prática, que não se resume só aqui ao laboratório, mas também se resume ao estágio, se resume ao TCC, para quem está fazendo já o TCC, acho que não tem nenhum TCC aqui, não, mas estágio, tem alguns de estágio aqui. Então, na parte prática, né, seja no sistema, no estágio, ou no laboratório, ou no TCC, a gente tem que lembrar lá o que é um princípio contábil da entidade, princípio da oportunidade, como se calcula uma provisão de férias, 13º. Então, o que mais pegou, tá, para vocês todos, e vocês não são únicos, tá, nas outras turmas que fizeram essa disciplina também pegou, era lembrar isso aí, né? Alguns, né, como a FTEC ainda está com essa situação aí de pré-requisito, né, alguns conseguiram se matricular nessa disciplina, tendo só uma ou duas cadeiras de contabilidade, tá? Eu sei que o Daconte já conversou com a coordenação da faculdade, já melhorou essa questão de pré-requisito, tá? Mas ainda não está no ideal. Então, talvez alguns aqui presentes tenham mais sofrimento, né, em relembrar, em fazer, do que outros. Claro que eu mandei aquelas planilhas em Excel ali que vai ajudar vocês, para quem nunca viu lá o que é um controle de estoque pela média móvel, por exemplo, ou o cálculo da depreciação, como eu disse, ou provisões, tá? Para facilitar, ela já está pronta, era só colocar uma ou duas informações ali e lembrar, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas situações aqui que vai aparecendo, depois vocês também podem falar, questionar ou comentar. Vamos lá, rápido. Viu, professor? Fale. Vamos para o oráculo Google? Oi? Alguma coisa o oráculo Google responde também, né? Não, claro, né? O Google está aí para nos ajudar, né? Não tem nenhum problema. YouTube? Não, e as mensagens para o Tiwali, ligação para o Tiwali, né? Como eu disse, não tenham medo de mandar as coisas, né? Esses dias aí, quem é que me mandou mensagem às 3 da madrugada, 4 da madrugada? Nem lembro, foi tu, Larissa? Com certeza não ia ser eu. Não. Não, Tu respondeu às 3 da madrugada, né? Não, fui eu que mandei mensagem, né? Às 3 da madrugada, tá certo. Não tem problema. Olha que cozinha bem limpa aí, hein? Limpou os azulejos? Eu sou dona de casa agora, né? E casou, meu Deus. A pandemia mudou a gente, né? E a tua empresa Sicredi vai bem? Olha, estamos bem. Mas a final de ano é a 4ª agência em Bento. Olha aí, hein? Vai ser tu que vai ser a gerente? Não, mas eu vou para o setor dessa nova agência. Vai ser aonde? Vai ser ali do lado da churrascaria Ipiranga, atrás da Rumo Certo, naquele terreno ali que pegou fogo, que tem um capitalzinho. Que estão fazendo uma galeria ali, eu acho, né? Ou é tudo do Sicredi? É um prédio de 4 andares, mas daí só o primeiro andar ali vai ser do Sicredi, o resto vai ser daí para alugar também. Inclusive tem um leãozinho em cima ali do capitel. Isso, esse aí vai continuar, vamos preservar, né? Porque tu é contadora, imposto de renda, leão tem tudo a ver. Pode ser. Só que lá no Sicredi tu não vai calcular a depreciação errada, né? Nem me fala, mas nem quero saber dessa parte aí lá do Sicredi. Assim, eu fui uma dessas pessoas que nem tu disse, assim, sofreu horrores, porque não sabia fazer, não lembro como é que faz. Aí ontem também fui rever, sabe, as matérias e tudo mais. Assim, bem difícil. Eu achei, assim, bem difícil. Difícil porque eu não tenho nada na cabeça, né? Minha cabeça é oca. Mas, para quem é inteligente,
com certeza tirou de letra, né? Não, tudo bem, né? Não tem problema, né? Nada que um copiar, colar aí no colega não resolva, né? Nada que um colega aí não tenha me ajudado, O coitado. problema é eu copiar, colar lá no Sicredi, né? Esse que é o problema. Ah, mas sabe, né? Nada que uma cesta colonial não resolva no final de semestre, né? E depois reclama dos políticos que são corruptos, né? Mas vai fazer o quê, né? Se a gente tem que entrar na onda. Tá bom. Bom, pessoal, já que a gente já citou aqui, vamos falar um pouquinho sobre ali depreciação, né? Na verdade, nós temos essas 3 contas aí, que é a depreciação, a exaustão e a amortização, né? Todas elas estão relacionadas à perda de valor, ou perda de capacidade, ou obsolescência de algum bem, né? Seja bem tangível, que é aquele que tem corpo físico, ou bem intangível, que é o que não tem corpo físico, né? Tenho certeza que em algum momento vocês viram isso aí, tá? Se não viram, a gente já comentou aí, ou o Google ajudou, como o Paulo falou, tá? Mas basicamente assim, ó, a mais usada que vocês estão usando desde o início é a depreciação, que ela é relacionada, então, aos bens físicos, né? Então, os primeiros bens físicos, nesse exemplo que entraram na empresa, foram aqueles bens que foram integralizados pelos sócios lá na abertura da empresa. Tá? Professor, Oi. desculpa, já que tu está falando da depreciação ali, no momento, lá no mês 5, em maio, bugou o sistema intelectual da pessoa, porque o que acontece? Tu lança depreciação acumulada, lançamento no final do mês. Ah, mas roubaram o Fuca, como é que eu vou fazer isso? Aí, pai, aí eu patinei um pouco. Aí eu entendi. Eu tinha que dar a baixa do Fuca no valor total, né? E eu tinha que reverter os lançamentos que já tinha sido feito na depreciação do Fuca, né? Isso aí, cara. Nós ia chegar lá, mas já que tu adiantou esse assunto, é bem isso aí. É que mudou um pouco. Chegar no final do mês, depreciação contra a depreciação acumulada. Era fácil, né? Era só um lançamento básico. Aí, quando roubaram o veículo aí, que bagunçou tudo o negócio. Não, eu, quando era criança, era fácil a minha vida, né? À medida que fui crescendo, foi piorando, né? Tudo bem, tive que trabalhar, né? Outras coisas aí. Então, a gente já vai chegar lá, Paulo, mas é isso aí que tu fez. Então, assim, a depreciação, né, pessoal? Como que eu calculo a depreciação? É pegar o valor do bem, o valor contábil do bem que a gente lançou, e dividir pela sua vida útil, né? Então, a vida útil, ela é uma lei da Receita Federal, ali, um decreto, melhor dizendo, né? Que tem ali a vida útil para cada tipo de bem, né? Se é imóveis, se é veículos, se é móveis, entre outros, tá? O que acontece? Como a cada mês, cada final de mês, eu tenho que contabilizar essa depreciação, é melhor dividir o valor do bem pela vida útil em meses. Então, por exemplo, veículos seria 5 anos a vida útil. Tá? Em 5 anos temos 60 meses, né? Se não mudou ainda isso aí. Tá? Então, eu tenho que dividir o valor do veículo por 60. Aí eu descubro o valor mensal. E aí, todo fim de mês é o mesmo lançamento e o mesmo valor para aquele veículo, por exemplo, né? Então, as contas que eu vou usar sempre são depreciação, que é a despesa, está lá naquela conta de resultado, né, do plano de contas, e depreciação acumulada, que é uma conta do ativo, né, no grupo 1, porém com o saldo credor. Então, ela é uma conta que vai diminuir o somatório ali do ativo, tá? Então, basta usar aquela tabela, colocar o valor do bem, dividir pela vida útil, aquela tabelinha já ia dar, mas dá para fazer manualmente sem nenhum problema. E todo fim de mês lançar esse valor. Claro, o que acontece? O mês cheio eu vou lançar porque os veículos ou os bens entraram sempre no início do mês. Então, os 30 dias, né, eles estiveram no meu patrimônio, então tem que ser depreciado um mês, 30 dias. Agora, se ele entrou lá no dia 15, aí é meio mês. No dia 20, aí são 10 dias, tá? Para essa disciplina aqui, todos os casos, né, de depreciação, exaustão e amortização, eles são mês cheio, tá? Para não complicar. Lá no grau 2, no laboratório 2, aí vocês vão criar casos de mês quebrado, mas isso deixa para 2022, tá? Será que já vai voltar as aulas presenciais até lá? Olha, eu sei que a cada dia que passa fica mais perto de voltar às aulas, né?
Mas eu não pretendo pegar essa cadeira se não voltar à aula presencial. É que assim, né? Se fosse presencial, vocês teriam, né, toda quarta-feira no laboratório, lá cada um com seu computador lançando e o tio Ali tirando as dúvidas. Ajudaria na agilidade do processo, tá? Lari e demais colegas. Mas se eu não sei calcular uma depreciação, nem ali com o tio Ali do lado eu vou conseguir entender o que é que eu estou fazendo, tá? Eu não estou justificando, eu só estou dizendo que... tirar dúvida, né? Porque claro, sim, agiliza a tirada de dúvida, como eu falei. Mas a gente tem que ter na mente tudo aquilo que a gente vai aprendendo durante as cadeiras, né? Aí, viu, professor? Oi. Que nem ali você botou a planilha, né, certinho. Mas eu não me lembrava quanto tempo um imobilizado depreciava. Aí eu fui lá no Google, lá, tinha a tabelinha. Isso aí, vida útil, depreciação. E aí eu coloquei dados, né? Aí ficou mais fácil, mas isso aí. O assunto era bem esquecido, né? Até para a Larissa eu enviei o material lá da depreciação, né? Nem sei de que semestre, né? Mas é isso aí. Tá, pessoal? Então, assim, só para finalizar a pergunta da Larissa, acredito que hoje sejam maiores as possibilidades de voltar presencial, tá? Principalmente essas disciplinas práticas, tá? Até por causa da vacinação, alguma coisa, se não tiver uma nova onda aí, alguma coisa, mas está caindo, né? Afinal, falando nisso, todos já se vacinaram aqui? Yes. As 2 doses, não, né? Não, só uma. Que foi uma dose no braço e a outra aqui, né? Tudo bem. Tá? Acho que talvez volte, tá? Até porque o TCC, dos primeiros semanas de contábil, já está agendado e vai ser presencial a apresentação. Então, a FTEC, o relatório de estágio não foi autorizado, mas agora o TCC, sim. Claro que foi 1 ano de diferença entre as situações, e também o peso do TCC é maior do que do estágio, mas acredito que talvez volte, Lari, tá? O ano que vem, pelo menos essas disciplinas de laboratório e outras aí que são bem práticas, né? Mas esse é o tio Ali falando, tá? Não é a FTEC. Falando nisso, amanhã a FTEC está fazendo 30 anos de vida, né? Vai ter um evento, vai ter uma festa virtual às 6 da tarde aí, não sei se vocês foram convidados. Não. Os professores foram, né? Mandaram o link lá, então é entrar no link e fazer um brinde, né? Então, brinde só a nata da nata, então. Tudo bem, né? Só o soro do leite que foi convidado. Só o leite coalhado. Então, depreciação, pessoal, voltando então, a depreciação é isso. Então, eu tenho que ver ali a questão dos móveis, dos imóveis, não confundir, tá? Porque um dos bens, um dos produtos que eu estou vendendo é carros antigos. Então, carros antigos não entra como veículos para depreciação. Veículos que deprecia são aqueles que eu uso para as atividades da empresa. Tá? Os carros antigos, todos aqueles que a gente está comprando e revendendo, entram no estoque, tá? Então, teve um outro aluno que confundiu, mas depois corrigiu aí e seguiu o baile. Na verdade, eu acho que de veículos aí para depreciar o Fusca e acho que um caminhão, né? Se não me engano. Kombi? Oi? A Kombi? Isso, a Kombi e o Fusca que a gente usava para... Tá usando para entregar os produtos, né? E agora foi comprado outro. Isso aí. Bom, então o que é que acontece? Depreciação é isso, todo fim de mês lançar. O que aconteceu ali com a questão do que o Paulo falou? Lá por umas tantas, né, o pessoal invadiu ali, né, em segurança e acabou roubando, além do Fusca, né, alguns produtos ali, os camelos, né, e botou os camelos dentro do Fusca justamente para fugir com o produto, né. Como eu disse ali, né, que a Aline perguntou, né, o Fusca cabe muita coisa, né, então ele ajeitou 2 camelos dentro do Fusca e foi embora. Quando qualquer... né, quando um bem, né, pessoal, sai do meu ativo, seja por vender, né, um veículo velho, ou vender umas mesas velhas para comprar nova, ou por furto, como foi esse caso, eu tenho que fazer 2 coisas, tá? Foi aquilo que o Paulo disse. Primeira, a baixa do bem, lembrando que a baixa do bem é pelo valor de aquisição, que existe um princípio contábil, né, que o registro é pelo valor original, então eu tinha que dar a baixa do Fusca pelo valor que eu comprei o Fusca, e também da baixa da depreciação, porque o que é a depreciação? Ela é uma despesa,
O que acontece com a despesa? Ela diminui o lucro. Diminuindo o lucro, é menos imposto a pagar. Então, eu não posso ter despesas registradas, principalmente a depreciação, se esse bem não está mais no meu patrimônio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os valores do Fusca que eu depreciei e fazer o lançamento inverso, né? Em vez de, normalmente, eu credito a depreciação acumulada e debito a depreciação, que é a despesa. Nesse caso específico lá do furto, da baixa, eu tenho que debitar a depreciação e creditar a despesa da depreciação e debitar a depreciação acumulada. Que aí é a diminuição, é retirar do razão contábil, né, da depreciação acumulada e da despesa, né, o valor do Fusca que já não está mais no nosso patrimônio. Conseguiram fazer isso, entenderam o porquê disso, ou só copiaram e colaram? Sim, estou entendido. Claro, entendeu? Pela regalada de olho da Larissa ali, não sei, mas é assim. Imagina assim, Lária, tu tá com essa geladeira bonita aí atrás, né? Tá pagando ela, né? Tá. Só que o que é que acontece? Se ela não tá mais contigo, né? Por que tu vai pagar ela se ela não é mais do teu patrimônio? Quem comprou de ti, tu vai passar os boletos e vai pagar. Então, eu não posso ter no meu patrimônio nenhuma conta contábil, né? Independente do grupo, referente a algum bem ou direito ou obrigação que não está mais sob meu poder, sob minha responsabilidade. Tá. Então, por isso que no momento que saiu o Fusca, eu tenho que se tornar a depreciação. Eu tenho uma pergunta. Sim. Aí na planilha, né, que tem o controle de depreciação, amortização e exaustão. Daí, por exemplo, pede o valor. É o valor do primeiro lançamento que foi lançado esse Fusca? Que valor que eu boto ali? Tu diz para dar baixa? Isso. Se for seguir pelaquela planilha que tem uma planilha que você disponibilizou de depreciação, amortização e exaustão. Tu sempre usa o valor do bem, tanto para calcular a depreciação, que ele não vai mudar esse valor em patrimônio, quanto para dar baixa do teu patrimônio, é o valor original. Se tu comprou esse Fusca por 10 mil, sempre vai ser 10 mil, não interessa se passe 5, 10, 15, 20 anos na contabilidade. Sim, vai ser sempre 10 mil. Enquanto o Fusca estiver na tua contabilidade, vai ser aquele preço da aquisição, tá? Então, isso é um princípio contábil, certo? A amortização, pessoal, ela tem o mesmo raciocínio, o mesmo princípio lógico, né? Eu tenho que pegar o valor desse bem e calcular pela sua vida útil, pela sua capacidade, né, de produção. A amortização, ela está relacionada com os bens intangíveis, aqueles bens que não têm corpo físico, tipo capital intelectual, marcas, direitos autorais, né, softwares, né, de alguns programas, certo? Mas é o mesmo raciocínio, se não me engano, acho que tem capital intelectual, né, que ainda não chegou lá, vai chegar, que a empresa aí está registrando o capital intelectual. É um bem intangível. Ele vai estar lá no meu ativo, sem nenhum problema, só que, em vez de ter a depreciação, vai ter a amortização. Então, eu tenho que pegar esse valor que eu registrei do capital intelectual, porque eu tenho que registrar ele, né, em cartório. Eu não vou pegar, tipo assim, a inteligência do Gabriel, né, que é meu capital intelectual. Como é que eu vou dizer que vale 10 mil ou 50 mil? Eu vou ter que registrar, apresentar lá como eu cheguei nesse cálculo, e aí sim, com esse documento válido do cartório, eu registro o capital intelectual. Então, eu pego esse valor que eu registrei e vou dividir pelo número de anos que esse capital intelectual vai me dar retorno. Tá? Claro que não é qualquer empresa que faz isso, geralmente são aquelas empresas de criação que precisam do cérebro, né, do funcionário para criar algo novo, tá? Então, sim, tem como lançar como patrimônio a cabeça do funcionário? É difícil, né? Por exemplo, as equipes de futebol, elas lançam o capital intelectual ou o capital, o talento, né? Digamos assim, de um jogador, porque aí sim, tu tem um dom natural, que é um talento, né? Para um esporte, tá? As empresas de informática que criam, né, sistemas, trabalham muito isso aí.
até designers, né, essas coisas aí também, né? Agora, a grande maioria não registra o capital intelectual, né? Mas registra, às vezes, uma marca, né? Os músicos registram seus direitos autorais, né? Então, tem essas situações aí. Mas todos eles pegam o valor registrado e divido pela vida, não é vida útil, mas assim, a capacidade, né, produtiva desse bem intangível. E é o mesmo raciocínio, dividir por meses, né, que aí eu tenho todo mês também, despesa de amortização contra amortização acumulada. Tá? Professor? Oi. No caso, você estava falando de conhecimento, não pode ser considerado intangível, né? Conhecimento repassado para a contabilidade, né? É que assim, para te registrar, né, os cartórios aí, os órgãos que fazem os registros, eles pedem um monte de documento. Então, se tu não tem como comprovar que essa questão intelectual está contribuindo para os teus ganhos na empresa, eles não vão aceitar o registro. Uhum. Então, não posso chegar e dizer, não, o Paulo lá, só com a inteligência de criação dele, ele faz faturar 50% a mais por ano. Bom, eu vou ter que comprovar que o Paulo consegue isso mesmo, né? Sim. Não só falar de boca. Sim, entendi. No caso, professor, do FUCA, tá? Do FUCA. Deixa eu falar errado. FUCA. Professor, olha só. Não sei se a Larissa não entendeu essa situação do FUCA. A despesa do FUCA foi 133,33 mensal, né? É isso, né? Durante 4 meses, eu lancei, dentro daquele valor total da depreciação dos bens, eu lancei esse 133,33. Aí, quando roubaram o Fusca, eu tinha que pegar esse valor que eu já lancei do FUCA e reverter esse lançamento, né? Isso aí, 4 vezes 133,33. E dá os 533,32. Aí o arredondamento foi para 33. Sim, 1 centavo para lá e para cá, não tem problema. Isso aí. Isso aí, esse é o raciocínio para qualquer bem que está saindo. Tá? E a terceira... Não sei se era essa a dúvida dela. Não, acho que era mais o cálculo inicial, né, Lari? Não, ela já aprendeu ali, ó. Tá tranquila. Tá toda de branco, combinando com a parede lá. Só parece minha cara preta, né? Tá tudo branco mesmo. É que ela trabalha num hospital à noite, agora tá no horário de folga. Agora é no necrotério, tem um corpo lá. E a terceira possibilidade, né, pessoal, de cálculo é a exaustão. Eu sei que vocês todos os dias estão com exaustão, né? Mas, contabilmente, a exaustão ela é uma depreciação para bens naturais. Então, se eu tenho lá uma fonte de água mineral, se eu tenho um bosque de árvores onde eu planto, né, e retiro a madeira, se eu tenho uma jazida de minério, são bens naturais, aquilo que a natureza propiciona para quem adquiriu essa área. Então, quando são bens naturais, eu não tenho nem depreciação, nem amortização, eu tenho a exaustão, tá? E o raciocínio também é o mesmo, tá? O mesmo que eu digo semelhante. Eu pego o valor daquele bem lá, vamos dizer que eu tenho uma fonte de água mineral, então, aquela fonte lá, ela vale 1 milhão e tem a capacidade de produção. Ela, pelo que os geólogos lá, pelos pesquisadores pesquisaram e registraram, lembrando que nada é de boca, né? Eles disseram que ela pode produzir 1 milhão de litros de água mineral. Então, o que é que eu tenho que fazer? Dividir o valor do bem, 1 milhão, pela quantidade da sua produção, 1 milhão de litros. Então, a cada litro que ela produz é R$1, tá? Então, se eu já extrair em um período lá, num mês, por exemplo, 500 litros, qual que vai ser o valor da exaustão? R$1, né, que é por litro, vezes 500 litros. Então, a exaustão daquele período foi R$500. Então, a única peculiaridade da exaustão é que talvez ela não seja fixa todo mês, como a depreciação e a amortização.
vai depender da minha capacidade de produção. Então, se no mês lá eu engarrafei 500 litros de água mineral e no outro 200, então já vai ter essa variação aí. Mas eu vou ter que registrar todo mês a exaustão, tá? Eu acredito que ali mais para novembro, outubro, se não me engano, a empresa aí vai adquirir, né? Não sei se é uma fonte de água mineral, acho que é, né? Para quem já leu ali, então vocês vão ter que lançar a exaustão mais lá para o final do ano, aí no sistema, né, da empresa de vocês. Final do ano que eu digo não do semestre aqui, né, final do ano da empresa de vocês aí, tá? Então, depreciação, amortização e exaustão é esse mesmo princípio lógico, tá? A depreciação é muito comum, é a mais comum da gente encontrar no dia a dia, mas, dependendo da empresa, eu posso ter a amortização para bens intangíveis e a exaustão para bens naturais, tá? Vocês já chegaram no momento aí dos fatos contábeis que a empresa comprou um rinoceronte? Não. Então, já estou dando um spoiler aqui que em algum momento a empresa vai comprar um rinoceronte africano, né? Para quê? Porque depois que assaltaram a empresa e levaram os camelos e o Fusca, eu botei segurança ali, né? Eu não quero botar um cachorro ali latindo, já botei um rinoceronte ali, né? Que é para afastar os ladrão mesmo, né? O rinoceronte é mais ligeiro que o Fusca, né? Ele pegou e comprou um rinoceronte. Não, por aí. Então, esse rinoceronte, tá? Ele vai ser um bem da empresa, ele não é para venda, então ele vai ter que ser registrado no ativo. Vou dar outro spoiler, ele é um bem semovente, tá? O que é um bem semovente? São animais que eu compro para minha empresa. Isso é bem comum, tá? Porque muitas empresas aí você deve ter visto, tem cachorro ali pelo pátio, algumas têm alguns patos, né? Então, isso aí são bens semoventes. A empresa que administra o zoológico de Sapucaia, todos aqueles animais estão contabilizados, né? Então, são bens semoventes, certo? No nosso caso aqui vai ser o rinoceronte. Então, o bem semovente, como ele é um ser vivo, ele sofre a exaustão, tá? Porque ele tem que, né, registrar contabilmente. Então, ele não é imaterial para ter amortização e não é um bem ali, né, como uma mesa, por exemplo. Ele tem vida. Então, o rinoceronte ele vai sofrer a exaustão. Então, vocês vão ter que pegar o valor do rinoceronte e dividir pela vida útil de um rinoceronte. Dá para Tá? pedir É só spoiler. pesquisar no Google isso aí que vocês acham. Não, deixa a gente pedir spoiler da vida útil. É isso aí. Não, pesquisa ali, quantos anos em média vive um rinoceronte africano? E professor, tem um dado correto ou é aproximado? Não, é aproximado, porque um ser vivo, né? Cada um vive a sua idade. Tá, mas aí tem que ter uma regra, né? Sim, aí tu vai usar a média da vida de um rinoceronte, ou de um cachorro, ou de um pato, né? De um marreco. Tem empresas que usam, né? Só questão de conhecimento, mais patos e marrecos do que cachorro, porque o cachorro, o bandido ali dá uma carninha, um osso, e o cachorro já fica quieto, né? Um pato e um marreco já sai gritando, né? Alarmando todo mundo, tá? Então, isso aí é uma vida média, né? Então, tipo, a vida média de um Rottweiler, né? Então, é um pesquisador, né, que tem um livro registrado, pode ser qualquer um, que diga que a vida média do rinoceronte é 50 anos, por exemplo. Então, aí, você vai pegar o valor do rinoceronte e dividir por 50 anos. Ou por meses, né? Quantos meses tem em 50 anos? Bom, aí deixa vocês calcularem, tá? Mas é isso aí. O raciocínio é sempre o mesmo, é o valor do bem e a sua vida útil, a sua capacidade de utilização, né, pela empresa. E o registro sempre ali no final do mês, tá? Devido ao princípio da competência. Todo mês eu tenho que abrir e fechar o período contábil, tá? Beleza, depreciação, amortização, exaustão, é isso, tá, pessoal? Eu acredito que vocês já viram, ou que vai acontecer, né, como a história do rinoceronte, é normal, tá? É dividir, lançar todo o último dia do mês ali, esse valor da depreciação. 50 anos, professor. Oi? 50 anos. Ah, já tinha dado esse spoiler, então, olha aí. 50 anos. Tudo bem. O que eu ia falar mais? Lembrando, tá, que tem
algumas exceções que não caem nessa regra, principalmente da depreciação. Então, por exemplo, terrenos não deprecia. Então, quando lá no primeiro dia de janeiro, quando os sócios integraram lá um edifício, né, estava separado o valor da construção e o valor do terreno, porque tem que contabilizar ele separado e o terreno não deprecia. Isso é uma regra, está na legislação. Porque independente se passa 10, 15, 20 anos, um terreno é um terreno. É diferente de eu ter um veículo ou uma mesa que com o tempo, com o uso, vai se desgastando. Então, terreno não deprecia, tá? E outra coisa que não deprecia são obras de arte, peças de antiguidade, tá? Porque o que acontece? Essas aí é o contrário, né? Quanto mais antiga, mais valor é, né? Elas valorizam em vez de desvalorizar. Então, por exemplo, eu tenho um quadro do pintor, lá o que cortou a orelha, nem lembro dele lá, do que cortou a orelha, tá? Não, Picasso não, era outro. Era um holandês lá. Bom, tenho lá um quadro que foi pintado por... deixa eu ver aqui. Por aí vai, tá? Monet, por exemplo, tá? Uma obra de arte de Monet, uma cerâmica chinesa originária, né? Não pode ser falsificada. Então, isso aí tu vai ter que colocar no teu patrimônio, se, lógico, foi com o dinheiro da empresa que comprou, e não depreciar, porque ela também está enquadrada que nem terrenos, né? Elas não desvalorizam. Então, terrenos você já tem ali, então eu tenho certeza que vocês não estão depreciando, e acredito que mais à frente a empresa vai comprar uma obra de arte aí, né, para colocar no nosso patrimônio, né? Mais spoiler aí, Zanquete, ó, tá louco, né? Bom, fechado esse caixão aí. Oi. Por isso, tu é o melhor professor da aula de quarta-feira de laboratório. Não vou te dar nota 10 porque tu esqueceu de falar nesse semestre. Mas é difícil ter outro professor de laboratório na quarta nesse semestre. Agora sim melhorou, agora sim tá. É isso que me emociona, né? Porque o Van Gogh, o Paulo botou aí, que tirou a orelha ali antes de... Não estava vendendo nada, aí depois que morreu os quadros começaram a valer, né? Bom, azar, né? Fazer o quê? Sabe o que me emociona, Aline? Quando os alunos falam essas piadas sem graça que eu falo, isso que é a melhor aprendizagem, né? Não tem nenhum problema. Espero que quando estiverem lá no TCC, vocês façam essas piadinhas lá na hora que está apresentando para a banca. Aí sim vai ganhar nota melhor. Já vai decorando aí, Larissa, as piadas sem graça aí. Bom, ok, pessoal. Outra coisa que gerou dificuldade para vocês, que também ele foi campeão de questionamentos, foi a questão do empréstimo bancário, né? Então, o que acontece? Você sabe, já deve ter visto em alguma cadeira, que quando eu faço um empréstimo bancário, as parcelas, elas devolvem parte do capital que eu peguei e a outra parte é o quê, dona Larissa? Tu que é dona de banco? Juros. Juros, né? Porque juros sempre existe, né? Até eu sempre digo, quando vocês veem aquela placa 10 vezes sem juros, é mentira, né? O que acontece? Contabilmente, como eu sempre digo, a contabilidade não é matemática, não é exata. Então, ela sendo uma ciência social, eu posso contabilizar e estudar de algumas formas diferentes. Eu posso colocar o valor da dívida junto com os juros numa conta contábil somente. Eu posso colocar junto, mas separar em curto e longo prazo. Eu posso colocar separado e deixar tudo em curto prazo. Eu posso colocar separado e deixar em curto e longo prazo. Então, eu tenho várias possibilidades. Claro que para a gente fazer um trabalho de contabilidade mais justo e refletindo a realidade possível, de acordo com os princípios contábeis, eu tenho que segregar, né, o que é juros e o que é capital e separar o que é curto prazo e o que é longo prazo. Que aí sim estou atendendo ao princípio da competência e ao princípio da oportunidade, tá? Que são dois princípios contábeis importantes. Então, no momento da celebração do empréstimo, né, vocês tinham que colocar lá o banco, foi onde o dinheiro entrou, né?
o empréstimo a pagar só a parte do capital, tá? E os juros a pagar só a parte dos juros, né? Ok. Eu tenho que separar o que é curto e longo prazo, porque a gente sabe que contabilmente até 12 meses é curto prazo e acima de 12 meses é longo prazo, né? Só que esses 12 meses é a contar da data do balanço, ou no caso de vocês, na data do balancete. Então, quando terminou março, eu tenho 12 meses a contar de 31 de março. Quando terminou abril, eu tenho 12 meses a contar de 31, não, 30 de abril, eu tenho 12 meses a contar de 30 de abril. Então, todo mês eu tenho que fazer essa transferência do longo prazo para o curto prazo, tá? Então, todo mês o curto prazo sempre vai ter 12 meses e a cada parcela que eu vou pagando vai diminuindo do longo prazo. Então, eu dou baixa de um pagamento e faço o ajuste, tiro uma parcela do longo prazo e coloco no curto prazo, tá? Porque a cada mês tem uma data diferente, e é essa data que eu calculo 12 meses ou mais, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, difícil para quem, né, ainda viu poucas coisas de contabilidade, mas quem já viu mais sabe que existe essa grande diferença de curto e longo prazo. Então, a cada mês que a parcela é descontada e paga, eu tenho que fazer o lançamento do pagamento, tenho que fazer o lançamento dos juros, né? Porque os juros ficou como uma despesa antecipada, então cada mês que eu pago eu tenho que tirar um mês de juros e colocar no resultado, e ainda fazer a transferência do longo prazo para o curto prazo. Então, um fato contábil me obriga a fazer 3 coisas, né? 3 lançamentos diferentes mensais: o pagamento, o reconhecimento dos juros e o ajuste de curto e longo prazo. Pergunta sobre isso? Entendeu, Aline Dal Ponte? Na verdade, eu não tenho certeza se eu entendi, mas depois eu vou ter que olhar de novo. Mas mais ou menos eu entendi por aquilo que tu falou aquele dia para mim. Só não entendi bem esse final aí, né? Como tem um meme aquele lá. É que mesmo a gente tendo VI, que nem eu, provavelmente já tive todas as cadeiras, né, de contabilidade. Mas aí alguma coisa que outra tu acaba escapando que tu não se lembra, né? Então isso aí É que assim... eu não lembrava mesmo que tinha que fazer isso aí. Mas aí ouvindo a explicação até ajudou um pouco, melhorou. O que acontece? A gente faz muito lançamento manual ali nas primeiras cadeiras, o razonete ali, né, aqueles T, faz tudo manual e você sempre pergunta, para que isso, tio Alice? Hoje tudo tem a internet. É porque a gente não pode ser refém do sistema, a gente tem que entender o comando que a gente vai dar no sistema. Então, o balanço vai fechar, mesmo que eu não faça esses lançamentos. Só que na hora de gerar o relatório e assinar lá, estava lá, né, contadora Aline Dal Ponte Zanquete, CRC 66666, né, assinando. E aí vem uma auditoria e diz assim, ó, lançamento incorreto. Aí a auditora Aline Dal Ponte Zanquete vai fazer o seu parecer com ressalvo para a contadora Aline Dal Ponte Zanquete, que registrou errado. Mas o balanço está fechado, então fechar um balanço, né, não é sinal que está tudo certo, é sinal que tem menos probabilidade de erro. Mas eu não posso esquecer dessas coisas aí, que é, né, nesse exemplo, o reconhecimento da despesa mensalmente, tirando de juros antecipados para despesa mensal de juros, e a transferência do longo prazo para o curto prazo nos valores a pagar dos juros do empréstimo. Tá? Certo, Larissa? Tá ok? Tá com sono? Ah, tudo bem, né? Coisa que é necessária, né? Outra coisa também, pessoal, que vocês questionaram era a questão da folha de pagamento, da apropriação ali, né?
Até a Alana falou ali que os pagamentos agora dos encargos é a data diferente, né? Então, assim, eu sei, né, que tem as datas certas ali, mas só para a gente saber, né, como essa disciplina que eu estou dando os comandos para vocês saberem que em algum momento eu vou ter que pagar os encargos, pagar a folha, entre outras situações, tá? No próximo semestre que vocês vão ter autonomia, né, para isso, vocês é que vão criar os fatos da empresa de vocês. Eu nem vou dizer, ó, compra um veículo, deprecia um carro, furta um Fusca, não. Vocês é que vão criar. Só que vocês vão ter, já dando um spoiler maior, tá? Se for comigo a disciplina, tá? Não sei, pode ser outro professor. Mas, assim, ó, vocês vão ter que apresentar por mês 30 lançamentos. Então, vocês vão ter que criar os fatos contábeis, ó, dos cabelos de vocês, né? Eu vou guardar todas essas folhas que tu passou ano que vem e no próximo semestre. Só não pode ter plágio. Então, você não vai poder vender camelo, dromedário, carro de tudo e máquina de escrever. Galinhas e patos. E no lugar do Fusca eu boto uma Paraty. E aí assim vai, né? Tudo bem, tá valendo, tá? Então, pessoal, assim, é por isso que a gente tem que entender certas coisas. Então, folha de pagamento, tá? Inclusive, lá no Laboratório 2, a gente vai mexer ali na parte da folha de pagamento, onde vocês vão lançar os valores, e ele já vai meio que importar os lançamentos contábeis da folha para a contabilidade, tá? Se funcionar, tá? Mas acho que vai funcionar. Então, assim, ó, o que nós temos que lembrar da folha? Não é só pagar o salário, tá? Tem os encargos patronais e tem as famosas e vitaminadas provisões de férias e 13º salário. O que são provisões, para quem nunca viu? São valores estimados que eu posso contabilizar, tá? Que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Por que o Gabriel mandou a mensagem aqui? Vai ter colinha. Tudo bem, né? Ainda bem que está gravado aqui, que vocês já estão falando que vão colar, né? E vão plagiar, né? Então, depois eu posso justificar, tá? Mas, então, assim, ó, aquilo que eu tenho certeza, né? Para ser redundante, que vai acontecer, eu já posso contabilizar. Então, por exemplo, uma ação judicial está tramitando. Eu tenho quase certeza que eu vou perder, vou ter que indenizar aquele ex-funcionário. Então, eu já posso colocar lá no passivo ações a pagar, ações trabalhistas a pagar. Tá? É o princípio da prudência que me possibilita isso. Tá? Aí, no caso, assim, em algum momento, os funcionários vão tirar férias. E, com certeza, em dezembro, na pior das hipóteses, eu vou ter que pagar o 13º salário. Então, eu já posso contabilizar mensalmente essas estimativas, essas provisões para férias e 13º salário. Como é que eu faço isso? É pegar a folha de pagamento bruta, porque incide, né, sobre 13º, por exemplo, a carga patronal, os encargos, tá? E dividir por 12, tá? 1/12. Porque às vezes o salário muda, né? Então, tipo, no mês tem hora extra, outro não tem, no mês tem adicional noturno, outro não tem, dependendo do meu horário de trabalho. Então, sempre tem reflexo, né, de horas extras, de adicional noturno, insalubridade, nas férias ou no 13º. Às vezes são os 12 meses, ou às vezes é só a parte que eu ganhei esse valor aí que não é fixo, né? Então, tipo, o mais comum é hora extra, tá? Então, às vezes eu trabalho num mês, nos outros não. Então, as horas que eu trabalhei nesse mês, eu tenho direito de levar 1/12 para o 13º e também para as férias. Então, por isso que mensalmente eu tenho que calcular, né, dividir por 12, em resumão, e fazer a apropriação, o lançamento de provisão de férias e provisão para 13º salário. E uma peculiaridade a mais, as férias, né, eu tenho que pagar 1/3 constitucional, ou seja, no período de férias, além de pagar o mesmo valor que eu pago para o funcionário, eu tenho que pagar 1/3 a mais, porque é previsto na Constituição e na CLT este direito do empregado. Então, na provisão de férias, você tem que acrescer mais 1/3. Por isso que o valor das férias ele é maior
a provisão de férias ele é maior do que a provisão de 13º salário, tá? Aquela planilha lá já está tranquila que eu mandei para vocês. A única vantagem, a única dificuldade ali é colocar o valor da folha e dividir os percentuais, o que é custo e o que é despesa. Você sabe a diferença de custo e despesa? Isso vocês não esqueceram, né? Lembra, Larissa? O que é custo e despesa? Tu não tem outra para pedir, não? Sempre para mim. Não, porque assim, tu é a melhor Larissa dessa turma. E fala na frente de todos. Eu não sei. Tipo, custo é o que a pessoa, tipo, sempre custa aquilo, sabe? Sempre custa aquilo. E despesa é algo que vem, assim, sem a pessoa tá esperando. Tipo, aconteceu, quebrou o veículo dela e ela teve uma despesa naquele mês lá. Tu fez a disciplina de formação de custos e preços? Sim, há 1000 anos atrás, eu acho. Com quem que tu fez? Comigo? Não sei se foi contigo, se foi com a Andrea. Sei lá. Então, tudo bem. É quase isso, só que não, tá? Que tu falou aí. É que basicamente é assim, pessoal. Né? Custo é o que está relacionado com o meu produto que eu estou vendendo, e despesa é o que não está relacionado. Então, vamos dizer que esses funcionários que estão na minha folha de pagamento, uma parte trabalha ali na aquisição, na compra dos produtos, no controle do estoque, isso é custo. E outro trabalha lá no escritório, bonitinho, no ar-condicionado, isso é despesa. Então, eu tenho que ter essa divisão. Ela não vai ter mudança na hora do meu imposto, tá? Tanto o custo como a despesa diminui o resultado e, né, diminui o lucro ou aumenta o prejuízo. Mas, contabilmente, o contador ou a contadora, ou o contabilista, né, que une todo mundo, tem que separar custo de despesa, até porque certas modalidades de tributação, né, compensam custos ou despesas ou não registram custos e despesas dependendo da sua origem. Então, por isso que eu tenho que segregar, separar. Mas se você pegar o valor bruto, colocar os percentuais, a planilha já vai fazer esse cálculo para vocês aí de quanto é custo e quanto é despesa. Só na hora do lançamento, vocês têm que entender que são contas separadas, né? De despesa, no caso, não da provisão. Então, eu tenho a despesa custo, eu tenho a férias custo, férias despesa. E as duas juntas tem que dar a soma da provisão de férias. E eu tenho lá 13º custo, 13º férias. E a soma das duas tem que dar o valor da provisão de 13º. Misturei agora aqui, mas é isso aí, tá? Então, o que acontece? É pegar os valores da planilha e ir lançando, tá? Sem nenhum problema, tá? Era fácil. E a outra dificuldade ainda relacionada à folha de pagamento era a contabilização dos encargos. Então, eu tinha ali encargos gerais, FGTS e INSS, né, se não me engano, né? Então, também eu tenho que dividir eles em custo e despesa nos mesmos percentuais. Então, aí eu teria 6 contas contábeis, né, para lançar a débito, né, e 3 contas a crédito, que seria encargos a pagar, FGTS a pagar e INSS a pagar. 3 contas ali no passivo a crédito. E 6 contas a débito de resultado, que era custo e despesa do FGTS, custo e despesa do INSS e custo e despesa dos encargos patronais gerais, encargos sociais, né, que acho que é a palavra que a gente está usando, tá? Então, às vezes aquele boletim que a gente paga ali no escritório, né, do INSS da empresa, ele gera vários lançamentos a partir de um boleto de INSS, de uma guia da Previdência Social, por exemplo. Esse é o nosso trabalho da contabilidade, segregar, transparecer e facilitar, né, a visão dos administradores, a visão dos envolvidos, dos stakeholders, né, os envolvidos ali na organização, e também propiciar essa transparência para os auditores, sejam eles auditores independentes ou auditores públicos, né, da Receita Federal ou estadual, que estarão lá olhando a minha contabilidade,
tá? Eu acho que basicamente, pessoal, tinha mais um fato, tá? Lembrei agora. Venda, né? O que acontece? Vendi camelo, vendi máquina de escrever ou vendi carros antigos. Então, que lançamentos que geram? Primeiro, a receita de vendas a crédito contra a forma que eu vou receber essa receita. Então, se é à vista em dinheiro, caixa. Se é à vista em cheque, banco. Se é para pagar em 30, 60, 90 dias, independente se é parcelado ou não, é clientes, né? Que é a venda a prazo, tá? Então, esse é um lançamento, tá? Outro lançamento é a baixa do estoque, porque no momento que eu vendi uma máquina de escrever, por exemplo, o meu estoque vai dar baixa. Então, que lançamento é este? É o crédito da máquina de escrever, ou o crédito, né, de estoque de máquina de escrever, e o débito do custo da mercadoria vendida. Que valor é esse? Primeira grande dica, não é o valor de venda. O valor de venda é ali a receita de vendas. Esse valor da baixa do estoque e do seu custo é o valor que vem lá do controle de estoque pela média móvel, que é o que a gente está usando para essas atividades. Então, aquela planilha lá, na hora da saída, vai ter que dar baixa do valor unitário de cada um dos bens, dependendo do valor e da média móvel daquela data, tá? Então, geralmente, aqui é 100%, tá? Mas na vida real, geralmente, o preço da baixa ali, o custo, ele é menor que o preço de venda, porque tem o lucro ali embutido, né? Ninguém vende para perder dinheiro, né? Vende para ganhar dinheiro. Então, aqui eu tenho certeza que todas as vendas, o valor de venda é maior que o custo. Então, se um dia você está dando a baixa de estoque e o valor está igual ou maior que a receita de venda, algo está errado no lançamento de vocês. Tá? Então, nas vendas é isso. Não, é só não contabilizar, né? O vender camelo e lançar lá da baixa da conta de máquina de escrever. Ou colocar receita de venda de camelo no lugar da receita de venda de carros antigos, tá? Como eu disse, vai fechar o balancete, vai, mas individualmente a conta vai estar com saldo incorreto, tá? Eu acho que esse, pessoal, que eu comentei que foram as 4 dificuldades que vocês tiveram para relembrar os lançamentos contábeis. Não sei, alguém teve alguma outra dificuldade ou quer comentar alguma dessas? Eu tenho uma pergunta. Sim. Por exemplo, assim, lá no programa ali, no Fortes Web, na hora que tu vai fazer o lançamento, por exemplo, aparece 2 contas a pagar. E se eu confundir os números e trocar, tem algum problema? Como eu disse, de maneira geral, o balancete vai fechar, porque ela vai estar como passivo, conta a pagar. Agora, uma com certeza é de curto prazo, passivo circulante, e a outra é de longo prazo, passivo não circulante. Então, os subgrupos e a conta vai estar com saldo incorreto. Mas não vai aparecer a estrelinha de erro para ti também ali. A estrelinha de erro só aparece quando está com saldo invertido. Então, tu vai ter uma pontuação por ter fechado o balancete e uns descontinhos por ter errado o saldo da conta ali. Então, por isso tem que ter cuidado e usar o plano de contas ali para saber se é curto ou longo prazo, né? Se é circulante, não circulante, para evitar algum erro. Eu uso sempre um último balancete para mim saber qual que é a conta, aí eu copio e colo, daí com certeza não tem erro de errar o número, né? Até uma dica para quem está fazendo, porque daí tem certeza que é aquela conta e não tem como errar. Eu fiz isso também, que a Lana falou, tipo, daí o primeiro foi dos lançamentos foi mais complicado, mas daí depois, essa coisa da conta, daí eu copiei todas iguais, até tipo, surgiu uma cara igual ao os antigos lançamentos, daí ia lá, entrava, olhava, ia lá, copiava e colava os mesmos lançamentos. Isso aí, daí no início usava o plano de contas, né, para não ter erro também. Sim, não, cada um vai se familiarizando, né? Você pode gerar ali o razonete de cada conta, às vezes dentro do mês, né? Esses razonetes que vocês estão postando, o balancete, ele é cumulativo, né? Então, é sempre de 1º de janeiro até o fim do mês do bimestre.
Mas se eu quiser só o de abril, então lá de 1º de abril a 30 de abril, vai aparecer ali só as contas que tiveram movimento em abril. Então, sempre vai ter que fechar, né? Porque todo débito tem um crédito correspondente naquele período. Então, também é uma maneira de conferir se eu não fiz um lançamento errado, se as contas não estão com valores divergentes ali, tá? Claro que no início, né, como muitos falaram, e a gente sabe, parece mais difícil, porque a gente não teve contato com aquele sistema ou com aquele aparelho, mas depois, com a prática, com o uso diário, a gente vai se familiarizando, né? Tenho certeza que a primeira vez que vocês pegaram o celular na mão, vocês demoravam a mexer nele. Hoje, vocês mexem ele no escuro, de olho fechado, até porque já sabe ali quais as funções e quais as possibilidades do aparelho. Mais alguma dúvida? Oi? As contas, elas são bem extensas, né? Elas não têm um código reduzido. Aí é difícil de memorizar, tem que copiar e colar para não dar erro mesmo. Claro, a gente pode criar um código reduzido, né? Por exemplo, na administração pública a gente usa código reduzido direto, né? Porque as contas são com mais dígitos, né? Se essa aí vocês têm o quê? Acho que 10, 12, né? As contas aí analíticas, né? A gente tem ali contas com 25 dígitos, né? Na administração pública, no plano de contas, então a gente usa o código reduzido para facilitar mesmo. Bom, a Aline deve ter, né, lembrado de alguma coisa quando fez o estágio lá, mas é por aí, né? Até vai decorando algumas depois. Vai. Mais usado. De usar todo dia, tu decora, que nem nosso RG, nosso CPF, né? Vai decorando de tanto usar. Mais alguma pergunta ou um questionamento sobre isso aí? Lembrando ainda sobre despesa antecipada, tá, pessoal? Mais à frente aí, a empresa vai assinar ali, acho que uma revista, assinatura de um jornal, contratar um seguro, e assim, o primeiro lançamento é de despesa antecipada, seja assinatura, seja seguros, e mensalmente eu tenho que fazer, né, que nem eu faço ali dos juros, né, tirar da despesa antecipada e colocar como resultado aquela assinatura, porque eu não posso infringir, né, o princípio da competência. Então, se eu paguei adiantado uma despesa, eu tenho que mês a mês contabilizar, independente se eu já paguei ou não, tá? Então, isso aí é o regime de competência, né, que a gente tanto trabalha aí nas cadeiras iniciais de contabilidade, tá? Mas é o mesmo raciocínio ali dos juros mensais, né, que vocês já estão fazendo. Mais alguma coisa aí, pessoal? Acho que não. Então, assim, ó, tá? Assim que terminar aqui, eu ficarei disponível aqui online até às 22 horas, ali no WhatsApp, para qualquer dúvida. Não esqueçam, tá, pessoal, de ir lá no Moodle, né, de clicar ali que vocês acessaram aquele material, porque às vezes vocês baixam direto do WhatsApp quando eu mando, mas a FTEC tem lá uma forma de controlar a participação do aluno, é o Moodle, né? Lógico, é a nossa plataforma oficial. Então, cliquem lá, tipo assim, cheguem lá na aula 4, aqui, ó, fatos contábeis do segundo bimestre. Clica ali naquele do lado para dizer que vocês já acessaram ele, né? Tem uma caixinha ali, clica ali, que a FTEC vai ver, o Paulo entrou aqui e clicou, então ele está participando. Vai ter o aproveitamento do curso, né? Ali aparece o aproveitamento do curso. Isso. Tá? Então, pessoal, o que é que vocês têm aqui, ó? Então, até a semana que vem, para postar aí o balancete e o razão do quarto bimestre. Então, isso aí até o dia 15, né, de setembro. Depois até o dia 22. Tudo eu já abri lá no Moodle, tá? Sempre às 22 horas das quartas-feiras, o termo da postagem. Então, até o dia 22, depois o do quinto bimestre, e até o dia 29 de setembro do sexto bimestre. Tá? Razão. Dia 29... Ó, começou o baile aí. É o Paulo que está com baile aí? Deve ser, né? Abriu aqui do nada. Sempre do nada, né? Sempre do nada. Me lembrou o Gilvan agora, né? Não sei porquê. Mas tudo bem. Então, no dia 29 de setembro, que é a nossa aula 8, né? 6, então, 9. Meu Deus. Bom, na quarta-feira, 29, é a aula 9.
Na quarta-feira, dia 29 de setembro, a gente vai fazer outro encontro online, onde eu vou dar outro feedback desses últimos bimestres e vou mostrar para vocês como a gente encerra o exercício e gera as demonstrações. Claro que a própria Lana comentou nas outras aulas, existe ali cada parte do Fortes Web uns videozinhos ali que eles explicam como faz isso. Então, se você não quer esperar o tio Ali e quer ir ali, sem nenhum problema, tá? Pode até fechar e gerar os balancetes e já postar ali, tá? Se errar, né, não tem problema, tu pode cancelar o encerramento do exercício, reabrir, fechar de novo, tá? Então, mas oficialmente no dia 29 a gente vai se reunir aqui, eu vou explicar isso. E aí vocês vão ter até o dia 6 de outubro, que é a última semana de aula, né, para postar as demonstrações contábeis. Mas o encerramento do exercício e a geração das demonstrações contábeis é, como eu disse, 5 minutos. Então, não tem problema nenhum. Para quem ainda não postou, porque infelizmente ou felizmente temos alunos que ainda não postaram o segundo bimestre, tá? Como eu disse, já estão perdendo ponto, mas não está proibido de postar. O importante é chegar lá no dia de outubro, dia 6 de outubro, e está tudo postado. Claro que a cada prazo perdido, né, é uma redução na nota do aluno, tá? Também surgiram divergências aí nos meus balancetes que eu postei e no que vocês estão gerando, tá? Até eu corrigi mas depois eu vi que a correção estava incorreta, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vocês sigam fazendo ali, né? Os totais vai fechar, tá? Como eu disse. Então, o primeiro filtro são os totais. E eu vou reconfigurar, não, mas revisar os meus lançamentos e olhar os de vocês, como eu já estou olhando, entrando ali nas empresas de vocês, para ver se está ok, tá? Mas à medida que eu revisar os meus e postar ali, vai ficando certo. Então, às vezes, mas a minha conta aqui está diferente da do tio Ali. Então, assim, ó, eu posso estar errado, né? Não sou o dono da verdade, tá? Então, o que acontece? Foquem para fechar os totais do balancete. E se tem alguma divergência nas contas, faz como vocês já estão fazendo. Manda o WhatsApp ali, tio, olha, a conta isso, a conta aquilo, não está fechando, tá? O que eu resolver de imediato, a gente resolve. Mas já adianto que eu estarei, né, revisando os meus lançamentos e os de vocês também, concomitante, para evitar problema, tá? E com isso, lá em outubro, dia 6 de outubro, encerramos a nossa disciplina de 30 horas na quarta-feira. E aí eu perderei o meu posto, né, Zanquete, de melhor professor de laboratório de práticas contábeis 1 na quarta-feira, nesse semestre. Isso aí. Mas aí começará a contabilidade atuarial. E aí eu serei o melhor professor de contabilidade atuarial na quarta-feira, nesse semestre. Eu tenho quase certeza que todos vocês estão em atuarial. Tem parte 2 com o tio Ali. Mas é tranquilo, é só cálculo. Então, não tem mistério, né, Larissa? A Larissa não vai estar. Eu não vou estar. Eu peguei atrasada essa disciplina aqui da quarta e já tinha fechado essa segunda aí. Eu vou ficar metade sem fazer nada. Não, mas então, né, arranja algo para fazer. Nem que seja fazer auditoria no Sicredi. Expurgo. Pessoal, então, para finalizar, alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, né, sobre a disciplina, sobre os lançamentos? Não. Tá? Mais alguns avisos, então, gerais. Já vão vendo ali, né, ainda não está disponibilizadas as ofertas, né, não estão disponibilizadas as ofertas da disciplina para o próximo semestre, mas confiram lá o histórico de vocês, né, ali no sistema, confira a matriz do curso, vejam quais disciplinas faltam, tá? Já vão colocando ali uma ordem de prioridade de acordo com o sequencial de vocês. Então, por exemplo, quem fez laboratório 1, coloque o laboratório 2 como prioridade no próximo semestre. Quem fez contabilidade introdutória 2, coloca intermediária no próximo semestre, para ter uma sequência, tá? Para evitar, né, esse sobe, desce, vai, vem, vai, e aí dá esses brancos aí, às vezes, de esquecimento,
tá? Outra coisa, se você gerar ali o histórico e não tem certeza se já fez essa cadeira, se não fez, se foi aproveitada pelo Mauro, se foi equivalência, fale com o Mauro, né? Porque o sistema da FTE, como qualquer sistema, não é confiável. Então, eu me lembro quando trocou o sistema ali, se ajeitava num dia e no outro se desconfigurava, né? Então, verifica, você não está pegando ali uma disciplina que você já fizeram ou já foi equivalente, né? Para isso. E, principalmente, não deixem para fazer as horas complementares no último semestre. O curso, se não me engano, são 100, né, ou 120 horas complementares ali de cursos, né, voluntariado e outras coisas mais. Então, quem ainda não tem, não deixe para a última hora. Tá barbada fazer hoje tudo online, né? Tu entra ali no Conselho Federal de Contabilidade, tem um cursinho ali que vale 2 horas, né? Tu te loga, dorme 2 horas e depois acorda, só deslogar e já vai ter 2 horas ali de certificado, né? Então, não deixe, porque isso aí, brincando, atrapalha o aluno para terminar o curso, tá? Eu já vi casos, não foram muitos, mas 2 alunos que fizeram TCC tudo, mas não tinham as horas suplementares. Eles tiveram que ficar mais um semestre trabalhando ali de voluntário, fazendo alguma coisa para fechar a carga horária. Tá? Infelizmente, é a regra do jogo. Tá? Nada mais tendo, deixa eu finalizar aqui a gravação para falar coisas importantes depois da gravação, que não vai ficar registrado. Não é que nem a Larissa que deixou registrado aqui, que